Pronto aí? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo CBF TV, televisão ao vivo. Bem-vindo, Fernando, treinador da Seleção Brasileira. Estou muito feliz aqui com a gente. Antes de iniciar a entrevista coletiva, queria convidar o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para que umas palavrinhas para você sobre esse grande dia, perdão. Boa tarde a todas e a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês da imprensa e também a todos os diretores aqui da CBF, Comissão Técnica da Seleção Brasileira aqui também presente, o treinador da Seleção Sub-20, Ramon Menezes, e o treinador da Seleção Brasileira principal, Fernando Diniz. A todos eu quero agradecer pela presença. E antes de mais nada, eu quero agradecer ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, por ter tido a compreensão e a parceria em um momento tão importante para a Seleção Brasileira. Fiz questão de conversar com o Mário Bittencourt antes de qualquer pessoa e expliquei para ele o nosso projeto e as circunstâncias em que esse projeto se deu. Encontrei dele toda a boa vontade a respeito da relevância do que isso significa para o futebol brasileiro e para o mundo. Quero dizer que a escolha do Fernando Diniz para técnico da Seleção Brasileira masculina é baseada numa carreira de um dos treinadores que mais admiro. Pelo estilo de jogo, pela maneira que enxerga o futebol e pelo que também ouvi dos jogadores, de treinadores, de muitos da imprensa que manifestaram por ele respeito e admiração. E também pelo seu caráter e pela sua ética como profissional. Na CBF, os tempos em que caráter e ética não eram prioridade, acabaram. Quero dizer, Diniz, que aqui na CBF você vai ter todo o apoio, toda a estrutura, todo o suporte que somos capazes de fornecer. Tenha certeza que sua vinda para a CBF é importante para o Fluminense e para o futebol brasileiro. Respeito a opinião de todos, acompanhei muito toda a situação, não de hoje. Aqueles que discordam, dos que concordam com as nossas atitudes e decisões, mas cabe à CBF tomar essas decisões e escolhas. E não é decisão que é assim, tão fácil e tão tranquila, como muitos comentam, como se fosse assim, da noite para o dia tivesse uma solução. Procuramos a melhor solução e estamos convictos que nós temos convicção que fizemos e estamos fazendo o melhor, no que pese a gente respeitar as opiniões contrárias. E as escolhas que eu fizer à frente da CBF vão ter como prioridade o bem do futebol brasileiro, o respeito a todos e a transparência. Todas as críticas respeitosas vão ser sempre bem-vindas. Lido bem com elas, sempre. Assim como você, Diniz, que reparei isso, que age da mesma forma. Você terá todo o meu apoio e o apoio do torcedor brasileiro. Desejo a você toda a sorte do mundo e conte conosco e desejo pleno sucesso você à frente da Seleção Brasileira e que isso honra o futebol brasileiro. Tenho certeza que todas as questões que hoje se fala de ética, que vai haver uma situação do atleta ser convocado de uma forma que possa ser pejorativa, isso é de quem não se respeita e quer desrespeitar outros. As pessoas têm que olhar que o mundo mudou e as ações e as atitudes também. Nós não compactuamos com isso. E isso, quando as pessoas falam, e que no médio, que do outro lado, tem pessoas de caráter, e que tem pessoas que honram, entendeu? Não o nome por ter qualquer posse, por ser uma pessoa que seja abastada, entendeu? De recursos, mas uma pessoa que é abastada de dignidade, de caráter. Então, eu tenho uma convicção absoluta que isso não acontecerá. Não acontecerá, não é porque vou estar gerenciando o assunto. Não acontecerá porque aqui tem um treinador que tem respeito e tem dignidade e tem ética. Portanto, é o que eu coloco para aqueles que fazem as suas conjecturas, respeito, mas às vezes são desrespeitosos porque coloca para outros aquilo que talvez aconteça por si. Então, esse eu acho que é um momento das pessoas respeitarem e apoiarem. Aqueles que discordam, é a seleção brasileira, é a seleção que todos nós orgulhamos de estar vendo jogar. Então, nós temos que estar torcendo sempre por ela. Então, nós temos que estar procurando sempre o melhor que ela possa atingir, independentemente de quem esteja comandando. Porque é um treinador do Fluminense, mas que já foi de tantos outros clubes do futebol brasileiro e clubes grandes. E é uma pessoa que todos têm nele um caráter e uma seriedade e jamais poderia fazer uma conjectura desse tipo. Portanto, muito obrigado aí a todos vocês pela presença e eu deixo aqui com o Diniz para que vocês possam tirar qualquer dúvida. Então, chegou sua hora, Fernando. Dê algumas palavras, dar as boas-vindas a você e ao pessoal da imprensa aí, nossos parceiros de dia a dia, que podem, muitos de vocês já conhecem.
Primeiramente, boa tarde. Dizer que é uma mistura de alegria e honra poder estar aqui, ser escolhido, ter sido convocado para essa missão de treinar a seleção brasileira. Um sonho que se realiza e eu pretendo, como eu fiz em todos os lugares, dedicar a minha vida a servir bem ao futebol e hoje ao futebol e à seleção brasileira nesse momento. Então, para mim, é motivo de muita alegria, de fato. Estou totalmente aberto às questões que vocês queiram colocar aqui para deixar tudo muito bem esclarecido. Tá? Fiquem à vontade. Obrigado, Fernando. Sei que vocês estão ansiosos, então vamos direto para a coletiva, para a entrevista coletiva. Fernando, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Questão de esclarecer algumas questões. Seu contrato é de 1 ano. Queria saber se inclui a Copa América ou não inclui. E se esse processo ser de 1 ano foi passado pela CBF para você alguma situação de Carlo Ancelotti ou não, já que para a gente não ficou muito clara a situação. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em princípio, meu contrato segue de 1 ano, de 12 meses. Vou procurar fazer o melhor possível. A gente não decidiu ainda se engloba a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, assim, o assunto eu sei do planejamento da CBF e eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. Vocês vão ter que apurar de uma outra forma, se é que esse é o nome que vai vir. Mas o meu compromisso com a CBF é procurar fazer o melhor que eu puder fazer para preparar bem os jogadores e a gente conseguir ter um bom rendimento em todos os jogos que a gente tiver pela frente. Diniz, aqui a sua frente aqui tá escuro, bem na sua reta aqui, mão para cima aqui, bem na sua reta aqui. Tá escuro aqui, pode falar. Pedro Ivo da SPN, tudo bem? Eu queria saber de você duas coisinhas. Em primeiro lugar, no seu primeiro pronunciamento além do vídeo institucional, o Edinaldo contou que a negociação foi muito rápida, de semana passada para cá. Primeiro ele falou com o Mário, em tese teve um papo de fim de semana para cá, 2 papos presenciados aqui na CBF. Como é que foram as suas últimas 72 horas de saber do convite, conversar pessoalmente, aceitar e hoje sentar aí nessa cadeira como técnico da seleção brasileira? Esse processo todo de você receber a notícia e como você administrou até tomar uma decisão. E a outra, você vai trabalhar sempre em janelas muito curtas, né? São 10, 12 dias, 3 vezes esse ano, mais 2, 3 vezes no que vem. E o seu trabalho, falando de campo, a gente acompanha sempre que é algo que às vezes demanda um pouco mais de tempo até que a filosofia seja implementada, os jogadores consigam entender e aquilo começa a dar resultado. Demora um pouco, mas depois pode engrenar. Você já pensou sobre isso? É uma dinâmica diferente, muito diferente do El Clube. O que são 10, 12 dias para você? Se já deu para pensar isso, como é que foram essas últimas horas para entender o que é ser treinador de seleção? Então, Hugo, quanto ao primeiro questionamento, foram dias assim de alegria e de ansiedade, concomitantemente. O presidente procurou o Mário, primeiro, o presidente Edinaldo procurou o Mário, que foi um gesto, eu acho que, bastante respeitoso em relação ao Fluminense. E o Mário me procurou e falou desse desejo do presidente da CBF de me ter como técnico. Então, eu fiquei muito honrado, de fato, e muito alegre de poder ter sido escolhido. E a gente usou esse tempo porque eu precisava. A primeira coisa isso não é uma coisa que muda, é uma questão que ela permanece intacta na minha carreira, é saber a quem eu vou me reportar, quem vai ser meu chefe. Eu precisava conversar com ele pessoalmente, a gente fez isso aqui na segunda-feira à noite, para eu me apresentar e mostrar claramente quem eu sou e se eu era de fato o nome que ele gostaria que comandasse a seleção brasileira. Porque se a gente não tem essa relação e não tem esse casamento, essa química, para mim não funciona. Então, eu já tinha uma imagem do presidente pelas entrevistas, por aquilo que eu enxergo dele como pessoa, e a mim sempre me pareceu uma pessoa extremamente honesta, ética, e quer fazer o melhor pro futebol. E ao conhecê-lo, foi o sentimento que eu tive, ele se confirmou, acredito que da parte dele também, e a partir de então as coisas avançaram muito rapidamente. Em relação às janelas curtas, existe talvez um pouco de uma distorção em relação ao meu trabalho, porque se vocês repararem bem, quando eu cheguei aqui no Fluminense ano passado, a gente teve um início extremamente positivo, o time sem tomar gol, então assim, a minha chegada no clube é que eu prezo muito, e vocês sabem disso, pelas relações. Então essa é a primeira coisa que eu procuro fazer nos clubes que eu vou, e nesse caso aqui na seleção vai seguir essa mesma dinâmica, de me aproximar dos jogadores, porque acredito que o que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas elas vão seguindo, tem uma certa rotina de ensino-aprendizagem que elas vão num curso de uma certa forma natural. Mas eu concordo que é diferente a dinâmica do que é no clube. Mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma conexão rápida e apresentar bons resultados. Bom, Diniz, boa tarde. Carlos Gil aqui, TV Globo, Sport TV. O presidente agora há pouco, no seu discurso, disse que não via qualquer empecilho ético, né, no acúmulo de funções, seleção e Fluminense. E eu gostaria de saber da tua visão, se isso para você, em algum momento, foi uma questão de aceitar. É claro que você tem a sua ética, você nunca, né, pelo que a gente conhece, chamaria ou deixaria de chamar por ser jogador do time A, B ou C, mas se para você foi uma questão que te fez pensar, te fez balançar que os outros pudessem pensar. Essa é uma boa pergunta, Carlos, e obrigado por você fazê-la. A ética ela tem muito a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Então ela não está naquilo no conflito, porque se as pessoas presumem que vai ter um conflito de interesse e eu tomaria um partido, também está julgando como se não tivesse ética. Eu vou tomar as minhas decisões, porque o futebol para mim, ele jamais, e vocês sabem, se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Já falei mais de uma vez para vocês que eu construí minha carreira como treinador, muito baseado naquilo que eu fui como jogador, no sentido do sofrimento que eu tive quando eu jogava. E uma das coisas que mais me atordoava era sempre a
a distorção muito clara que tinha para mim, da falta de ética que tinha no mundo do futebol. Das pessoas confundirem os jogadores que jogavam bem com eles serem boas pessoas. E isso, muitas vezes, não correspondia aos fatos. Muita gente trabalhadora que estava buscando seu lugar ao sol, era sempre, e hoje ainda continua assim, era sempre julgado por aquela bola que entra, que não entra, e pela jogada que dá certo e que não dá certo. Então a ética que eu tenho, ela me fez suportar, sofrer muito tempo no futebol enquanto eu jogava, e ter o desejo de me tornar o treinador que eu me tornei. Porque vocês sabem que eu não fiz estágio por ninguém, eu passei de jogador a treinador, muito por essa questão que passa pela ética, pela tua pergunta. Então isso para mim é uma coisa extremamente tranquila, eu acho que até é uma chance da gente mostrar que o futebol não está acima da ética e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele e colocar as coisas boas da vida. E a ética é uma dessas coisas. Então eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. Vou fazer as mesmas coisas, vou ser a mesma pessoa. É uma situação qual você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso na complexidade que eu tenho quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu não estou aí para falar como as pessoas têm que pensarem sobre as minhas ações. Eu tenho que pensar e deliberar sobre aquilo que eu posso deliberar e o que eu faço a minha vida inteira. Então, enquanto a isso, é uma coisa que eu estou extremamente tranquilo e nesse ponto a CBF apontou na pessoa certa. Oi. Boa tarde, Diniz. Aqui é Rodrigo Matos, do UOL. Eu vou tentar elaborar um pouquinho mais a questão do Carlos Gil. Quer dizer, vai ter situações concretas, né? Talvez que vão estar postas, que você vai fazer uma convocação de um jogador que eventualmente pode enfrentar o Fluminense depois. Ninguém está discutindo você eticamente, porque você nunca teve esse questionamento na carreira. Mas eu pergunto como é que você vai separar a sua cabeça, porque você é treinador dos dois clubes, né? Como é que você vai fazer para estabelecer um momento que você vai estar trabalhando para a seleção e quando vai estar trabalhando para o Fluminense, para não haver o que poderia ser um conflito de interesse, eventualmente, dentro de uma convocação? Rodrigo, obrigado aí pela questão de novo e por insistir no tema. Esse é um tema, se vocês quiserem, eu tenho a tarde toda para falar dele. Sobre ética mesmo. Como eu te disse, você falou ser uma questão prática, mas uma questão prática ela está recheada de subjetividade. E o meu critério subjetivo vai basear muito na minha ética. Eu vou ponderar a situação. O fato concreto ele tem que acontecer. A gente está antecipando uma chance disso acontecer. Eu vou convocar aquilo, quando eu estiver trabalhando na CBF, vou tentar procurar aquilo que é melhor para a CBF e olhar o cenário do futebol brasileiro como um todo e tomar a melhor decisão possível. Você sabe que mesmo os treinadores que não ocuparam, que foi praticamente a imensa maioria que passou na CBF, quando tem uma convocação, sempre tem alguém questionando uma coisa ou outra coisa. Então questionamentos pode haver, mas não vai ser questionamentos baseados assim na falta de ética. Eu vou procurar fazer o melhor que eu tenho conhecimento do meu senso de justiça e com a ética, que é uma coisa que eu preservo muito. Boa tarde, Fernando. Aqui na frente, Caio Bloch do Esporte. Primeiro, parabéns por estar aqui. Queria saber de você, ontem o presidente da CBF, em uma entrevista, disse que a sua proposta de jogo também é muito parecida, quase parecida com a do Carlo Ancelotti. Queria saber se você concorda com isso e se desde que saiu o anúncio, que você já sabia que você ia assumir esse posto, você teve alguma conversa com o Carlo Ancelotti. Obrigado. Eu falei que eu não ia entrar no assunto do Carlo Ancelotti, sabe? Isso é uma questão do presidente. Eu vou falar sobre o meu estilo de jogo, que todos vocês conhecem. Eu vou procurar reproduzir aqui aquilo que me trouxe aqui, não vou mudar. O que eu vou ter aqui é uma fartura de jogadores renomados, ter a melhor matéria-prima do mundo, para poder tentar executar da melhor maneira que eu conseguir as ideias que eu tenho. Então é isso que eu posso falar. Eu não posso ficar falando, entrando no mérito do Carlo Ancelotti, se a gente vai ficar falando uma coisa que não é meu foco não é esse. O foco é eu falar de mim e daquilo que eu vou tentar desenvolver aqui nesses 12 meses pelos quais eu estou sendo contratado. Diniz. Você conhece? Conhece a Kilmi? Quem é? Vai Aqui, conviver aqui. muito com ela, é um perigo. Vamos lá, Kilmi, sobre ética. Boa tarde, Diniz. Diniz, está vendo aqui? Sim. Obrigada. Aqui é o Nakamura, TV do Japão e de News. O que você pensou quando deitou na cama ontem à noite? E o que você sentiu quando acordou hoje de manhã? Eu sinto muita alegria de tudo que está acontecendo e da possibilidade de poder contribuir para o crescimento do futebol brasileiro. Então, eu vou me empenhar ao máximo. O futebol, para mim, é literalmente a minha vida. Eu costumo dizer que o futebol, para mim, é a vida em movimento. E vou fazer o meu melhor para poder trazer muitas alegrias para os torcedores brasileiros e para o mundo do futebol como um todo. Pode? Aqui, Diniz, de vermelho. Escuro aqui, ó. né? Tá bom, De vermelho. vermelho. Tá, faço para você reconhecer. Patrícia Lopes, BIM Esporte, seja bem-vindo, boa sorte para você. Diniz, você falou que não vai falar do Ancelotti, mas você tem um contrato de 1 ano, interino. E quando você sentou aqui agora na mesa, né, você sozinho, a gente por enquanto ainda não tem um coordenador técnico, também é algo que nós estamos esperando. E eu quero saber se você vai ter autonomia para fazer as convocações ou se você vai precisar conversar com alguém, né, se esse alguém a gente, vou ter que insistir, né, se seria o Ancelotti, se você conhece o Ancelotti também. Essa é a minha pergunta e a dúvida que eu tô sobre essas suas próximas convocações, sua primeira convocação, como é que vai ser? Eu não conheço o Ancelotti, e assim, uma condição muito clara para eu realizar meu trabalho e fazer as coisas que eu faço é ter autonomia e liberdade total para fazer as coisas que eu tenho que fazer no campo. E uma das coisas é a convocação. Então isso eu sei que não vai ter interferência nenhuma, o presidente foi muito claro em relação a isso comigo. Então é isso, então não tenho, tenho liberdade total para executar meu trabalho. E é claro que eu converso muito com muita gente para poder ajudar. Jamais conseguiria fazer as coisas que eu faço sozinho. A gente vai ter um grupo de pessoas aqui do staff da CBF, mais as pessoas que eu vou trazer junto comigo, alguns que a gente vai acabar convocando.
Mas isso é um assunto ainda muito fresco, que a gente vai ter que definir com calma para poder ter uma quantidade maior de acertos, para não fazer as coisas de uma maneira muito apressada e acabar cometendo alguns equívocos. Diniz, aqui na ponta, para você vai ser na ponta direita, próximo da porta, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, da Rádio Tupi. Parabéns. Obrigado. Você é o diferente hoje do futebol brasileiro, eu tenho falado sobre isso. Eu queria te perguntar se, ao final de um ano, você já pensa em continuar com uma outra função na seleção brasileira, se vier um outro treinador, pensando já num ciclo para a Copa de 2030? E como é Neymar no seu projeto de seleção brasileira? Eu sou uma pessoa que, se vocês resgatarem entrevistas minhas e todas, eu não sou uma pessoa de fazer muita projeção para o futuro, sabe? Em princípio, eu quero cumprir esse meu prazo de 12 meses e olhar um dia de cada vez e procurar fazer tudo que eu puder fazer para que as coisas caminhem muito bem. Em relação ao Neymar, a minha opinião é que a palavra que me vem assim quando eu penso nele é quase que uma aberração. É um super talento que demora muito tempo para nascer outro. É isso que eu penso do Neymar. O Brasil tem a sorte de aparecer jogadores assim de tempos em tempos. A gente tem que procurar aproveitar ao máximo um talento como esse. É isso que eu penso do Neymar. É um extra série, um fora de série, em todos os sentidos, quando se trata de jogar futebol. Diniz, aqui do lado direito também. Do lado da de vermelho. Monique Danello, TNT Esportes, seja bem-vindo agora aqui na seleção também. Obrigado. Eu queria te perguntar um pouquinho também sobre essas conversas e o seu processo de decisão, porque quando a notícia sai, é claro que o torcedor do Fluminense também fica muito apreensivo. O presidente Mário Bittencourt já falou um pouco hoje mais cedo, mas eu queria entender de você, quando essa proposta chegou, só existiria esse formato de realizar os dois trabalhos ao mesmo tempo, ou existiria um formato de você ser 100% técnico interino da seleção, que você tivesse que abrir mão do seu trabalho do Fluminense? Foi uma condição para você aceitar essa proposta, continuar com os dois trabalhos, ou chegou a se discutir você assumir somente a seleção e abrir mão do trabalho que você tem no Fluminense? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Essa questão de eu ser exclusivo da CBF, ela não foi em nenhum momento mencionada. E, para falar a verdade, nesse momento que eu estou com o Fluminense na competição, eu jamais sairia do Fluminense para abraçar só a CBF. Então é uma coisa, embora seja um sonho, é uma coisa que eu teria que adiar. E a gente fez isso praticamente em seis mãos, a CBF, a presidência do clube, através do Mário e os diretores, e eu. A gente ponderou muitas coisas, sou muito grato pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense, que eu tenho uma conexão especial desde 2019. E acredito que a sua maioria vai saber entender tudo que está acontecendo. E da maneira como ficou, eu me sinto muito à vontade para poder desempenhar o meu trabalho. Que vai ser fácil, não é uma coisa fácil, mas a gente ponderou, com muita gente pensando, e a decisão, acredito que foi um grande acerto. Boa tarde a todos, Cícero Melo, da ESPN. Eu recebo aqui uma informação agora, de uma rádio da Espanha, Rádio COP, dizendo que, caso o Real Madrid ofereça mais um ano de contrato, Ancelotti pode não assumir a seleção brasileira. Então, pergunto a você, Rodrigo Paiva, está proibido perguntar alguma coisa ao presidente Edinaldo, ou ele responderia uma pergunta se eu fizer para ele? O presidente Edinaldo está sentado ali. Eu sei, mas ele responde. Depois da entrevista coletiva com o técnico da seleção brasileira, a gente pode... Eu queria repercutir essa notícia aqui. Mas você se importa que isso aconteça depois da coletiva? Só perguntei... Mas já que... para a coletiva e tenta... Não, te deixa, então, para depois eu perguntar ao Diniz, só porque estava de receber essa informação aqui. Bom, Diniz... Diniz... de muito tempo, vamos lá. Vamos lá. Diniz, você sabe da admiração do que eu nunca escondi pelo seu trabalho. Já te falei pessoalmente, já falei diversas vezes no ar, então te desejo toda a sorte, todo o sucesso que eu sei que você vai ter na seleção. Tá? A pergunta é a seguinte, todos os jogadores que trabalham com você falam da importância do treinamento diário, muitas vezes, a maioria das vezes em tempo integral, para se repetir os movimentos que você mostra no seu time dentro de campo, e que a gente vê que é fruto de muito trabalho. Na seleção, como você sabe, não existe o dia a dia. Ela se reúne para 3 dias para um jogo e, na sequência, mais 3 dias para o outro, e, no máximo, 15 dias, 3 semanas para uma competição como Copa América ou Copa do Mundo. Eu te pergunto se você vai ter que mudar o seu trabalho, um pouco de característica, adaptar a essa a esse novo trabalho que você tem, né? Que não terá tempo para essa repetição toda, que não terá tempo para, dentro do campo, ficar muitas horas com os seus jogadores. Se você já pensou nisso e se levou em consideração isso, muita gente diz que você só consegue, com muito trabalho, dar esse modo de atuar que suas equipes atuam. Um abraço. Obrigado, Cícero, pela pergunta. Eu acho que é uma coisa que interfere, o fato de você ter menos tempo, mas como eu disse numa pergunta anterior a essa, no começo da entrevista, as coisas básicas eu acho que a gente consegue passar com pouco tempo. Tem um alicerce para a gente ir aos poucos difundindo a ideia. Então acredito que o jogo vai conseguir ter fluência conforme a gente vai se encontrando, mesmo sendo pouco tempo. Eu repito, assim, com pouco tempo, não só no Fluminense, mas outros clubes que eu trabalhei, já dá para colocar alguma coisa do nosso trabalho. Então a gente não vai fazer mudanças táticas extremamente radicais com 1, 2 dias de treino, mas alguma coisa a gente sempre consegue melhorar. E o meu trabalho não se resume, às vezes, que está no olhar mais comum da saída jogando com o goleiro e do toque de bola. O futebol ele é muito mais que isso. Aliás, para essas coisas acontecerem, outras coisas têm que estar muito mais bem sedimentadas para elas terem afluência. Então, eu vou partir do pressuposto que o tempo que eu tiver, vou saber aproveitá-lo bem e aos poucos os jogadores vão amadurecendo as ideias táticas que eu tenho na minha cabeça. Diniz,
Bruno Cortes, Grupo Globo, tudo bem? Bem-vindo à Seleção Brasileira. Diniz, queria que você falasse um pouquinho, a gente sabe, pelo que você mesmo fala e pelas pessoas ao seu redor, o quanto você gosta de mergulhar nos seus trabalhos e gosta muito de trabalhar mesmo. É assim nos clubes onde você treinou, é assim no Fluminense, e agora você vai ter essa dupla função como técnico do Fluminense e a Seleção Brasileira. Queria saber se você já pensou nisso, assim, de que forma vai mudar um pouquinho a sua rotina no dia a dia, mesmo de gerir o seu tempo, né? Porque, enfim, você mergulha o tempo inteiro ali em Fluminense, agora vai mergulhar também em Seleção Brasileira. Se é uma preocupação agora, tem que organizar melhor aqui para tal hora estou no Fluminense, tal hora eu vou estar vendo jogos que são relacionados à Seleção Brasileira. O quanto isso mexe com você também, de agora ter que gerir dois trabalhos tão trabalhosos, né, no caso. Bruno, obrigado pela pergunta. Eu vou me dedicar 100% onde eu estiver. Quando eu estiver trabalhando para o Fluminense, dedicação total. Vou sair aqui da entrevista, eu vou para minha casa, começar a estudar de todas as formas o Inter e o próprio Fluminense. Quando eu estiver trabalhando para a seleção, principalmente nas datas FIFA, eu vou me dedicar e vou me centrar totalmente para me dedicar à seleção. Obviamente, a gente não consegue fazer um corte radical e eu sou ser humano que eu não vou pensar em nada, algumas coisas podem acontecer no meio do caminho de você ter que fazer um ajuste ou outro. Mas assim, a minha dedicação vai ser máxima onde eu estiver atuando naquele determinado momento. Agora temos uma pergunta em Libra, né, Rodrigo? Isso. Rodrigo Montemídia, do Libras Esportes. Meus parabéns. Você merece estar aqui. O presente que toda a nação brasileira estava ansiosa, todos nós brasileiros estávamos ansiosos, esperando por esse momento, porque a seleção brasileira é uma nação pentacampeã. E o peso dessa estrelinha que a gente agora vai chegar a 2026, procurando o Hexa, você foi muito bem escolhido pela CBF e por todos nós que gostamos do esporte. Porque você foi o técnico que ousou, nesses últimos anos, fazendo um futebol vistoso, fazendo um futebol bonito e agradável a todos nós que adoramos futebol ver. Queria te fazer a pergunta, de ontem para hoje, né, nos teus sonhos, você não contou carneirinhos. Queria te fazer a pergunta, se você contou no seu rascunho os 22 canarinhos que vão disputar com você interinamente. Obrigado aí pelas palavras. No fundo, assim, tem um leque de opções muito grande a seleção brasileira e vira e mexe surge novos jogadores. A gente vai saber escolher os jogadores que a gente tem que ter nos determinados momentos importantes dos jogos, das eliminatórias e as datas FIFA de amistosos. E é isso, a gente não tem nada pré-determinado. Obviamente tem alguns jogadores que têm uma idade 25, 26, 27 anos, que estão sendo constantemente convocados, com já disputa de Copa do Mundo. Então tem algumas figuras que vão acabar aparecendo, como sempre acontece nas convocações, mas a gente vai estar sempre aberto para poder fazer a melhor convocação possível. Diniz, para além da luz aqui, bem no fundo, vou te acenar, à tua direita. Rodrigo Viga, Jovem Pan News e Reuters. Boa sorte para você, como já temos colegas aí. Se alguém ousou e fez algo diferente nos últimos anos do futebol brasileiro, sem dúvida foi você. Agora eu quero te perguntar o seguinte, Diniz. Você valoriza muito as questões e as relações interpessoais. E não tem a menor dúvida dos seus valores éticos, porque estão muito claros aí ao longo desses últimos trabalhos que você fez, com título e sem título, independentemente de troféu. Agora, a gente olha para a seleção brasileira e vê uma série de dificuldades dentro de campo. Parece que a gente está cada vez mais distante do hexacampeonato. E os amistosos desse ano deixaram isso bem claro com derrotas para Marrocos e Senegal, que estão longe de ser primeira prateleira do futebol internacional. Para além das questões interpessoais, dessa valorização que você tem de conhecer o jogador e tá ali, o que você acha que o futebol brasileiro precisa fazer de diferente? Precisa ajustar? Ou que vem fazendo de errado? Para que a gente tenha pelo menos a aspiração de ser novamente campeão do mundo em 2026, porque os resultados mais recentes ficam mais claras aquelas dúvidas com relação a essa possibilidade de um futebol que tem muitos jogadores, mas tem dificuldade de vencer, por exemplo, europeus em quartos de final. Eu acho, obrigado pela pergunta. Acho que uma das coisas que a gente sempre discutiu no Brasil é essa coisa que a gente tem em relação ao resultado. A gente acha que a gente determina o valor de um time, o valor das pessoas por uma bola que entra e uma bola que não entra. Isso aconteceu agora também recentemente na Copa do Mundo. A gente foi eliminado pela Croácia sendo muito superior à Croácia. Mas a bola aí perdeu nos pênaltis e a gente acha que tudo foi ruim. E não foi. Eu acho que essa discussão ela tem que estar em torno, porque assim, num projeto, num processo, a vida é muito mais do que uma bola que entra e uma bola que não entra. Isso não tem absolutamente nada a ver você não ter um apreço gigante pela vitória. Muito pelo contrário. Eu acredito que quem trabalha dessa forma, acreditando nos processos, acreditando que não está tudo ruim quando se perde o jogo, quando se perde um gol, quando um goleiro falha. Muito pelo contrário, que as coisas podem ser, que elas são muito além disso, essas pessoas têm mais chance de ganhar. Quando a gente fica demonizando, todo mundo que perde é ruim, então sempre um só. Às vezes eu costumo dizer isso, que parece que é um desejo infantilizado de achar herói e achar vilão o tempo todo. A gente tem que gostar das pessoas que trabalham e trabalham bem para atingir um fim. Então é isso que eu procuro fazer no meu trabalho. Isso é uma coisa que eu não vou mudar. Quando eu tenho os resultados, quando a gente teve a conquista agora do Campeonato Carioca com o Fluminense, aquilo foi uma conquista resultado de um trabalho muito bem organizado, muito bem executado, com muitas mãos, muita gente participando, e foi um feito histórico na história do Fluminense, do jeito que foi a final. Mas tem um trabalho por trás disso. E se não tivesse vencido, eu não ia me achar o pior dos treinadores, porque não venceu. Eu acho isso que eu trago. Eu acho que se você falar assim do futebol, uma das coisas que a gente tem que rediscutir é essa maneira da gente analisar
tudo por aquela bola que entra e que não entra, tudo de uma maneira superficial. Porque esse tipo de discussão ela me interessa muito pouco, ela não contribui com nada. Minha vida ela vai ser sempre pautada pelo conteúdo das coisas. E a vida ela é assim. A vida ela não é algo matemático, que você vai fazer determinadas coisas, e a gente tem esse desejo infantil de que se você fizer determinadas coisas, você vai ser campeão. E a gente acha que quem não é campeão fez um monte de coisa errada, e quem foi campeão fez um monte de coisa certa, não todas as coisas certas. Então, acho que o campeão sempre vai ter um grande mérito, mas a gente tem que valorizar, eu passo esse pressuposto, de quem faz as coisas direito, com ética, quem tem coragem para fazer as coisas. Mas esses são pressupostos que te aproximam muito de ganhar. Mas ainda bem que a vida é assim, mas que nunca vai te dar certeza de ganhar, mas vai aumentar a tua chance. Então, acho que o trabalho de um treinador é sempre aumentar a chance do seu time vencer. E sempre saber ter a coragem de enfrentar a incerteza que ela vai estar sempre na equação. Por mais que você faça, a incerteza vai fazer parte do jogo. É uma coisa que eu não gostaria nunca de tirar a incerteza do jogo. Por mais que a gente trabalhe, ela vai estar lá, e é aquilo que traz emoção para o jogo. Se a gente tiver certeza que ia ganhar, o futebol não teria graça, tão pouco a vida. Bom, entrando aqui na reta final, a coletiva longa não é tão boa. Vamos lá. Diniz, boa tarde. Márcio Douza, do Estadão. Você disse, primeiramente, boa sorte no trabalho. Você disse que, em princípio, o seu contrato é de 1 ano. A gente sabe que a seleção brasileira é preparada para ganhar a Copa do Mundo. Nesse 1 ano, você pretende convocar os jogadores que estiverem melhor no momento, que estiverem consolidados, ou você pretende abrir espaço, eventualmente, para deixar uma base para o trabalho que vier na sequência? Obrigado. Em princípio, a minha ideia é convocar os melhores jogadores para ganhar o próximo jogo. Eu acho que é a melhor maneira de conduzir a seleção. Obviamente que você pode, nesse processo, convocar os jogadores para preparar, para sentir no ambiente da seleção. Mas preparar a seleção para mim é isso, é você convocar aquilo que você acha que tem de melhor. E, obviamente, se tiver espaço para você trazer alguns jogadores para ir ambientando, isso pode ser que aconteça. Diniz, boa tarde. Aqui do lado direito. Seu lado esquerdo. Marcelo Neves, Jornal Globo. Marcelo. Sei que é a apresentação da seleção, mas um assunto também está, a sua convocação também está relacionada ao Fluminense. E a pergunta que fica é, você vai com a seleção brasileira para as datas FIFA. Já está definido ou planejado ou alinhado com o Fluminense quem comanda o clube durante a sua ausência? A gente tem conversado bastante sobre isso. Uma das possibilidades é o Eduardo, que tem sido um pouco meu rosto quando eu acabo não podendo participar dos jogos. Mas não é uma coisa que vai ser exatamente assim e só desse jeito. Tudo é uma coisa muito recente, mas a gente vai procurar deixar o Fluminense muito bem preparado para quando eu voltar, dar continuidade e disputar todas as competições que a gente tiver que disputar. Diniz, aqui na esquerda, Rodrigo do canal Vamos, bem-vindo à Seleção Brasileira. Quero saber, ontem, saiu aqui da sede da CBF, assinou contrato, vestiu a camisa. O que você fez? Para quem você ligou? O que você fez depois dali? Você comemorou? Você tomou uma cerveja? Quero saber isso de você. Pô, eu gostaria de ter tomado alguma coisa, mas eu estou com a minha família. Curiosamente, vocês sabem que eu sou de São Paulo e eu trouxe minha família para passar esse tempo aqui de férias, uns 15 dias comigo. Então, acabei tendo a sorte de ter eles aí. Saí daqui rapidamente, fui jantar e celebrar esse momento tão importante na minha vida. Oi, Diniz, aqui, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria aprofundar um pouco a pergunta do Bruno Cortes, porque a torcida do Fluminense está preocupada. Tenho visto a repercussão, as pessoas falando a fase já não é boa, o Diniz agora não vai estar 100% focado, vai estar focado um pouco na seleção também. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que vai ser essa sua rotina para ver todos os jogos, né, dos jogadores possíveis selecionáveis com a rotina do Fluminense e até se os jogadores do Fluminense mesmo podem se motivar, já que também podem ser convocáveis, né? Alguns já são, inclusive. E outra pergunta é sobre se a gente vai ver de novo na seleção Neymar e Ganso, depois de tanto tempo. Se começar pelo fim, isso é uma pergunta assim, muito precoce. Assim, eu vou convocar os melhores que eu achar. Se o Ganso e o Neymar tiverem entre os melhores, eles vão ser convocados. Nada é impossível. E em relação à tua outra pergunta, isso é uma coisa que a gente está conversando muito e a gente vai conseguir se organizar para dar conta de assistir os jogos que a gente precisa e fazer todas as inferências em relação ao Fluminense, quando for o Fluminense que estiver em pauta para jogar e quando for a seleção brasileira. Fernando, boa tarde, aqui à sua direita. Edson Viana, do Grupo Globo também. A gente conversando com pessoas que trabalharam com você desde o Votorati até agora o Fluminense, tem uma coisa em comum que a gente costuma ouvir, que é o quanto você é importante para eles no aspecto pessoal, quanto você constrói relações com jogadores que até extrapolam o campo e melhora a busca do potencial melhor que você falou. Agora você vai trabalhar com o topo da pirâmide dos jogadores e, já que você falou tanto em tempo, você talvez tenha dificuldade de construir essas pontes com eles. Como é que você pretende trazer esse seu aspecto para a seleção e construir pontes com esses caras que já estão tão no topo da pirâmide, ao mesmo tempo com pouca experiência juntos? Obrigado.
Eu acho que uma das coisas é a crença que eu tenho, que isso é possível. A gente tem pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente tiver, a gente vai estar construindo essas relações. A gente vai procurar atender o jogador na sua plenitude, o máximo que a gente conseguir atingir. E depois oferecer no plano tático, físico e técnico as condições para que os jogadores se sintam bem. Isso é uma coisa que não vai mudar. O tempo que eu tiver, eu vou replicar as coisas que eu faço a minha vida inteira, que é o que eu sei fazer de melhor. Cuidar dos jogadores para que eles consigam jogar bem e criar sintonia com o torcedor, que acaba sendo o objetivo fim do futebol, é ter a torcida, os torcedores da seleção, no caso, os torcedores brasileiros, muito contentes, e as pessoas que gostam de futebol também contentes. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Queria só convidar o presidente Edinaldo para uma foto aqui. Praça. Foi bom, hein? Isso seria a Rádio Copsis. Convido também a comissão técnica da CBF e da Seleção Brasileira, que também possa estar juntos. Boa sorte. Boa sorte. Claudinha, abrir essas dividindo aqui, Claudinha. Ai, meu Deus. As informações para ele, viu?